E tá aberta a porteira da fofoca, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Adoro! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E no programa de hoje, a gente vai falar sobre uma situação recente que estourou bastante aí no Twitter e também em outras redes sociais, que é a seguinte: tá circulando por aí uma suposição de que o Webtoon Childhood Friends Complex esteja plagiando um Webtoon BL, também coreano, tá? E a gente vai falar mais sobre o surgimento dessa suspeita e o andamento do caso até o momento, tá? Estou não animada porque é um assunto sério. É um assunto sério. É um assunto sério. Porém, vamos combinar que é fofoca e a gente se anima com fofoca também. A gente adora fofoca, né? A gente se anima. Minha irmã sempre pergunta o tema, né? Aí eu expliquei o tema e eu falei, e no final eu vou fazer assim, né? Mas quem sou eu pra julgar? Eu vou terminar o episódio assim, mas quem sou eu? Mas assim... Exato, quem sou eu na fila do pão, né? Exato. Mas assim, a gente acha importante falar desse caso, principalmente porque Childhood Friends Complex é um webtoon que a gente já trouxe aqui no podcast. Inclusive, recentemente a gente postou o review, né? Sim. Então, a gente já falou do webtoon e aí agora tem esse caso. A gente acha importante trazer também esse tipo de situação pra cá, beleza? Sim! A gente vai fazer esse mesmo disclaimer após a vinheta, mas eu já estou fazendo aqui, tá? Caso você nem passe da vinheta, beleza? Lembrando, gente, que antes de começar o episódio é muito importante se você puder seguir, avaliar e ativar notificações do nosso podcast, tá? Ajuda a gente bastante e a gente agradece, né, Nai? É, muito. É fácil, rápido, de graça. E a gente vai amar muito vocês, se vocês muito. fizerem, tá? Não que a gente já não ame, mas pensa que a gente vai amar mais, assim, é muito amor. Nossa, tá? vai ser muito incrível. Exato. Então faça isso, ajude a gente e vamos lá. Nai, vamos começar falando aqui o mesmo disclaimer que a gente já fez no começo, mas a gente vai fazer agora, vai fazer melhor, Exato. né? Mais organizado. Exato. A gente, na verdade, não ia gravar esse episódio nessa semana, porém, recentemente começou a estourar essas coisas, né? E aí a gente discutiu sobre a possibilidade de trazer esse assunto agora. E eu queria explicar pra vocês um pouco o motivo pelo qual a gente tá trazendo ele, tá? Como a gente já falou de Childhood Friends Complex aqui em alguns momentos, e a gente postou recentemente o review da primeira temporada, a gente pensa que é importante falar sobre esse assunto, porque se a gente dá espaço aqui no programa para falar de uma determinada obra, a gente acha justo que a gente use desse mesmo espaço também para abordar algumas questões delicadas / problemáticas que essas obras possam ter, porque assim, a gente como leitor nem sempre vai saber de tudo, nem sempre tudo vai estourar no timing certo. Esse caso começou a estourar ali no dia 6 de fevereiro, foi depois do nosso review, a gente não tinha como saber. Só que aí agora a gente já deu espaço, a gente já emitiu a nossa opinião, é um webtoon que a gente falou, que a gente gosta de ler, o porquê que a gente gosta de ler e tal. Então, a gente sente assim que é necessário vir agora falar da parte ruim também, sabe? Exato. Não dá pra ficar só na parte boa. Não dá. Mesmo que até o momento não tenha nada conclusivo sobre esse caso, vale a pena falar sobre. Porque talvez nunca tenha algo conclusivo sobre. Porque é raro ter algum tipo de conclusão de casos de plágio de webtoon lá na Coreia, tá? Exato. Então, se a gente for esperar ter alguma conclusão pra falar sobre, pra ser 100% justa, entre muitas aspas, né? Talvez esse dia nunca chegue, então vamos falar mesmo assim, tá? E só pra reiterar uma coisa que você já disse, como o caso também não tem conclusão, a nossa opinião também não dá pra ser uma opinião muito em pedra, assim. A gente vai contar o que aconteceu, a gente vai expor o que a gente acha, o que a gente não acha, mas nada tá certo, então também não dá pra chegar concluindo muita coisa da nossa parte. É isso. Exato. Ninguém aqui é especialista em plágio, acaba sendo uma coisa que tem que cair na mão de pessoas que, sabe, conseguem avaliar e conseguem entender, a gente não é especialista nisso, e cada caso também exige uma análise, né? Então, assim, a gente não é especialista em plágio, a gente também não é especialista em escrever o webtoon, pra talvez ser a melhor pessoa pra analisar, então, temos aqui, sabe aqueles episódios que a gente fala, hoje nós temos uma especialista? Hoje não temos especialista aqui. Nada. Tá? Não temos. A gente ainda pode emitir a nossa opinião, a gente ainda pode falar, por exemplo, o que a gente acha que deve acontecer caso a resolução seja uma ou seja outra. Mas, de fato, assim, bater o martelo ainda não tem como.
Porém, temos opiniões, caso seja, tá? Então a gente vai falar sobre isso também, beleza? Exato. Mas é isso, gente. Vamos trabalhar no mundo das ideias também, porque a gente também não quer levar processo, tá? É legal vocês entenderem isso também. Ninguém aqui quer levar um processinho, tá? Então, pra gente começar, Nai, a explicar essa história, a gente precisa primeiro falar sobre Tirano Kim, que foi a pessoa que escreveu e ilustrou os webtoons All About Lust, Where We Started, que é um webtoon de 2016, e também There Are No Bad Dogs in the World, que é um webtoon que começou em 2023, tá sendo, nesse exato momento, serializado no Tapas, tá? Então, ele está em publicação em inglês no Tapas, né? Se eu não me engano, é o primeiro lugar aí que tá serializando a história em inglês oficialmente, então estão saindo aí essas traduções oficiais enquanto a gente está conversando aqui, beleza? Ok. E sabe o que é legal? Eu já li All About Lust. Yes! Eu já li. Você pode comentar! Eu vou comentar um pouquinho de como é a história pro pessoal entender. Porque eu acho que é mais fácil as pessoas terem lido o Childhood Friends Complex do que o All About Lust, tá? Que é o meu caso. Exato. Por quê? Porque o Childhood Friends Complex, ele é um webtoon que tá fazendo muito sucesso, não só na Coreia, mas também internacionalmente, tá? Tem muita scan aí que tá pegando esse webtoon. Tem muita gente lendo, tem muito vídeo no TikTok, tem muita gente que tá gostando, que tá acompanhando. E realmente, é fácil uma história hétero ter sucesso. Se ela é uma história legal, a gente vê grandes hits aí, né? Exato. De histórias de romance hétero e tudo mais. Mas talvez o pessoal não conheça o All About Lust, não porque não é uma história legal, mas talvez principalmente pela data de publicação, né? Começou a ser publicado na Coreia em 2016. Faz e tempo. a serialização dele, a tradução oficial de inglês, já passou por algumas plataformas, mas as licenças expiraram, então, pelo que eu saiba, ele começou no Leshin, depois foi pro Taptoon, e agora tá sendo publicado as traduções no Tapas, tá? No dia que a gente tá gravando esse episódio, tá pra acabar a tradução no Tapas, tá? Tá, tipo, já no final do webtoon. E aí é isso que tá rolando no Tapas, né? Tá sendo postado a tradução oficial de All About Lust lá. E também tá sendo oficialmente traduzido pela primeira vez o There Are No Bad Dogs in the World. Que, no caso, There Are No Bad Dogs in the World é um spin-off de All About Lust. Então se passa no mesmo universo. Legal. Apesar de envolver pessoas diferentes, ele se passa no mesmo universo. Então tem essa conexão, tá? Tá. Tipo, o segundo casal que eu posso falar? e tudo mais. Nice. Exato. Não, eu não sei nem se é um segundo casal. Eu acho que é um casal bem... É porque assim, ó, deixa eu já começar me defendendo também. Porque, tipo assim, eu li as duas histórias, eu não reparei as semelhanças antes. Eu tenho uma memória péssima, tá? Porque a gente, pro podcast, inclusive, a gente tem que ler muita coisa. Eu ia defender esse ponto, que a gente lê muita coisa. E às vezes, nem quando eu leio e faço review, eu consigo lembrar de tudo. Exato. Imagina uma história que eu já li faz muito tempo. Cara, eu li All About Lust tem mais de 1 ano e meio. Sei lá, tem uns 2 anos que eu li essa história. Você já vai misturar com mais Nesse meio tempo, eu li, a coisa se mistura. Ela foi uma história boa e que eu gostei o suficiente pra eu conseguir lembrar e explicar ela pra vocês. Mas os detalhes de plano, sabe? Uma ilustração parecida aqui, realmente às vezes passa pela minha cabeça, assim, né? Mas tem várias pessoas que não esqueceram desses detalhes, por isso que tiveram vários threads comparativas e gente falando que consegue enxergar muito bem as semelhanças, tá? Eu vou explicar mais ou menos como é que é o All About Lust, Nai. Tá. A história se passa no contexto universitário, tá? E no All About Lust, a gente acompanha 2 casais. É aquele tipo de webtoon que você passa a primeira metade do webtoon com um casal e a segunda metade com outro casal. Tá bom. Que tinha sido mostrado muito por cima, né? E aí depois você mergulha só na história deles. Então é como se ele tivesse... a gente está dando zoom e abordando esse casal aqui, só que depois a gente vai tirar zoom e agora a gente vai dar zoom pra esse outro que tava aqui do lado, mas vocês não estavam vendo acontecer as coisas, sabe? Tá. É até engraçado porque durante a história, situações envolvendo os 2 casais se misturam, mas você não entende o outro lado até chegar na parte deles do webtoon, sabe? Que legal. Tá bom. É bem legal. É legal isso. E aí, o que acontece nessa história é que é no período da universidade, e aí é muito legal, porque você tem
esse cara, que ele é mais grandão, assim, tipo, ele é mais fortão, né? Tá. Não necessariamente fortão, mas ele é bem alto, ele é grande e tal. E aí, ele se apaixona por um outro cara da faculdade dele, que é menor do que ele e tal, não tem o corpo tão grande quanto o dele. Então, tipo, tem aqueles estereótipos, só que eles têm um shift de personalidade, que o cara que é mais grandão, ele é muito soft. Ele é muito soft e ele é muito romântico, apaixonado. E aí ele meio que se declara pro outro cara, meio que querendo um relacionamento, querendo conhecer ele e tal. E o outro cara que é super tranquilo, super fofinho, ele tem, digamos assim, uma mente bastante safada, sabe? Tá. E aí ele quer ficar com o cara, quer pegar ele. Então eles têm esse contraste de, tipo, um personagem super calmo que tá pensando altas putaria na mente dele. E o outro que é super grande, que pode parecer um pouco intimidador, mas na verdade ele é todo fofo, sabe? Ele fica coradinho fácil, ele fica com vergonha, sabe? É muito legal. E aí a história é bem legal, porque a história é sobre essa relação se desenvolvendo e eles passando a se gostar, e as diferentes personalidades, tipo, um tendo que lidar com o outro, sabe? E o cara cheio de tesão tendo que lidar, que às vezes o outro não vai estar cheio de tesão, e vice-versa, sabe? E essa história, Nai, ela tem um personagem coadjuvante que é a Aroace. Que legal, é bem legal. Que legal. Que é bem legal. E aí tem algumas cenas dele conversando com o protagonista e explicando, tipo, sobre como ele enxerga relacionamentos, né? Que legal. Porque ele é amigo dele e ele até tenta estar num relacionamento com a pessoa, mas o jeito que ele se relaciona é diferente. E aí ele tenta explicar o que se passa pela cabeça dele. Tipo, como é que é um relacionamento pra ele, que é a Aroace, sabe? Que legal. Então tem umas conversas muito legais. Essa foi uma das coisas que mais me marcou, né? Que apesar de eu não ser Aro, eu sou esse, então eu entendi bastante várias coisas que ele falou. E eu gostei muito. Ele é um personagem muito tranquilo, muito bonitinho. Ele é loirinho, de cabelo mais comprido, usa uma touca. Muito fofo. E é muito legal o jeito que ele explica, assim. Ele explica muito bem, na moralzinha, sabe? Como é a situação na cabeça dele e tal. Eu acho que ele tá envolvido com o segundo casal. Eu não tenho mais certeza com qual dos dois. Eu dizer que ele é muito amigo de um dos caras do segundo casal e por um momento isso até acaba gerando um ciúme, até que depois a coisa se explica, sabe? É muito legal, assim. Cara, acho que eu lembro de um diálogo assim que me marcou bastante, que ele diz, tipo, mas aí como é que é um relacionamento com você? Tipo, o que muda? Ele fala, pra mim, é isso aqui. É a gente saindo, conversando, tipo, tomando sorvete, trocando ideia, passando tempo junto e tal. Isso pra mim é o que eu quero. Eu quero isso, sabe? É tipo o que a gente já faz. Só que, né? É muito legal o jeito que ele vai explicando, assim, é muito massa. E aí, o segundo casal, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque são dois caras que... Eu não lembro se eles não têm ciência de que eles gostam de caras também, ou se é só um deles que não tem, eu não sei. Mas eles são colegas de classe e eles são meio que tretam, sabe? Então eles implicam um com o outro, tipo, eles estão fazendo aula, e é muito engraçado porque eles fazem artes, assim, eles têm uma aula específica sobre quadrinhos. E aí eles têm visões muito diferentes sobre a arte. Um deles gosta muito de fazer desenhos e artes mais tipo nu e tal, coisa desse tipo. E o outro é mais na subjetividade, entendeu? E aí eles descobrem, tipo, qual que é a melhor arte. Um fala, tipo, porra, mas você só gosta de desenhar cara sem camisa, cara pelado e tal, isso não é arte. E ele fala, e a tua arte, ela é tão subjetiva que ela não comunica nada, tá ligado? E eles ficam nessa discussão de, tipo, de quem é melhor e tal, quem faz a melhor arte e tal. Mas aí eles acabam tendo que fazer trabalho junto, um trabalho importante de semestre. E aí eles começam a virar amigos, só que eles são amigos que discordam. Sabe? É saudável, então, eles são amigos acho saudável. Que tem muito, muito saudável. Só que aí, tipo, eles são amigos e começam a fazer coisas desse tipo e tal. E aí eles ficam se encontrando pra conversar e eles bebem e começam a debater. Eles adoram ficar debatendo, discutindo as coisas, adoram. E aí numa dessas... O foreplay deles é discutir. Exato. E aí numa dessas eles estão bebendo, aí dá uma empolgada,
começa tipo, mas o que tem de mais nisso e tal? E aí o outro cara meio que, sei lá, tira a camisa e aí começa a rolar eles começam a experimentar, entendeu? Entendi. E aí vai indo, e aí começa a ser uma coisa que eles sempre fazem. Eles vão, tipo, ficam juntos, aí tomam umas cervejas e aí começam a se pegar, entendeu? Tá, entendi. Só que na cabeça de aquilo já tá começando a virar um relacionamento. Olha só. Porque daí o cara, de repente, começa a virar, começa a dormir na casa dele, andar de cueca pela casa dele, tão juntos o tempo intimidade. todo. Só que na cabeça do outro aquilo não é um relacionamento. Tipo, aquilo é só... uma pegação. Sabe? Uma pegação. Tá. Só que ele também é a pessoa que é uma novidade, sabe? Tá. Então ele tem essa coisa... E é aí que você começa a perceber o que a galera fala que tem semelhanças do plot do segundo casal. Eu achei um pouco. Com o Childhood Friends Complex. Exato. Só que a gente já tem que começar a falar aqui também, antes da gente entrar nos pontos, a acusação de plágio, ela não vem só de semelhanças com plot, tá, gente? Ela é semelhanças com várias coisas, tá? Porque depois a gente vai explicar melhor o que é. Mas eu tô explicando o plot já pra dizer que é no segundo casal que eu conseguiria ver mais as semelhanças da dinâmica. Tá. Não sabe? é na história principal. Nesse primeiro pedaço, vamos chamar assim, no primeiro pedaço Só da que história. não sei nem se eu consigo dividir entre história principal e secundária. Que os dois vão intercalando. Porque não é nem que os dois estão intercalando. É primeira metade do Webtoon um casal, segunda metade outro casal, entendeu? Entendi. Corta o Webtoon na metade. A primeira parte é um, a segunda parte é outro. Tipo, você poderia chamar o casal principal do primeiro, mas será que é justo? Parte 1. Porque não é nem casal principal, mas tipo, parte 1 da história e parte 2 da história. Isso. Eu só não gosto de usar o principal porque, digamos assim, de tempo de aparição eles são bem parecidos, entendeu? Tá. Eles ocupam basicamente o mesmo espaço da história. Enquanto você tá vendo o primeiro casal, você ainda vê o segundo de relance. Tipo, tem uma cena muito engraçada que o primeiro casal vai pro motel e aí eles percebem que o casal 2 está no motel. Só que eles não entendem porque que eles estão no motel. E aí, quando chega na cena deles, eles estão no motel por um motivo muito ridículo, assim. Eles queriam assistir um filme e aí eles não conseguiam assistir, daí eles foram pro motel porque tinha, tipo, DVD, Deus. Sabe? Pra eles assistirem e debaterem, tá ligado? É muito ridículo. Só que aí coisas começam a acontecer na cena que o primeiro casal assume que eles estão tendo um caso. Só que na real eles ainda não estavam tendo. Era só uma coincidência muito engraçada. E você só entende na segunda parte do Webtoon, quando mostra a perspectiva deles, assim, é muito engraçado, é muito fofo. Bom. Então, tipo, a história tem essa abordagem, assim, né? A história é o All About Lust, porque mostra essas diferenças do relacionamento. É sempre alguém que vê a relação de uma maneira mais casual e a outra pessoa tá mais envolvida do que a primeira, né? Okay. Só que apesar do nome do Webtoon ser All About Lust, ele não é só sobre tesão, sobre luxúria. Ele aborda questões românticas, discussões muito legais, assim, né, na relação. Resumindo, eu gosto muito e eu recomendo muito esse Webtoon. Eu nunca falei muito dele aqui. Eu fiquei com Eu acho que eu já cheguei a citar uma vez, mas eu nunca falei muito dele aqui, mas eu gosto muito dessa história, assim, na minha planilha ela tem uma nota bem alta, ela é um 9 ou um 10, sabe? Eu gosto muito dela, assim, gosto. Uau. Ela é muito boa, assim, muito boa. E eu tinha uma dúvida. O desenvolvimento do plot desse casal, você sente que tá indo também? É um desenvolvimento diferente do que o Childhood Friend Complex tá indo ou não? Já como a história tá finalizada, dá pra saber pelo menos o desenvolvimento deles, né? Mais ou menos, porque, tipo, o segundo casal tem um momento de separação também. Tá. Que é, tipo, o primeiro cara fala, não, mas isso aqui é uma parada casual. É que não é a mesma coisa do tipo, te machuquei no passado e aí agora eu vou... Que até então a gente não entendeu. Mas é um lance de, tipo, cara, eu vejo essa relação só de maneira casual. Pra mim, a gente não precisa entrar num relacionamento romântico. E aí eles se separam. E aí depois que se separam, ele começa a sentir falta da pessoa, sabe? Aí ele começa a ver ele com outras pessoas. Eu acho que o cara que eu falei que era o Ace é no segundo, porque eu acho que ele começa a ver ele começa a ficar, sabe? Só que ao mesmo tempo ele tem medo de admitir que ele quer, porque ele é meio cabeça dura e ele fica um tempão nessa. Até que depois ele vai e eu quero ficar com você, não sei o que, eu gosto de você, sabe? E tal. Então rola essa questão, mas eu vejo mais a semelhança, assim, na dinâmica no início. Na implicância, na amizade, que, tipo, eles são mais amigos do que eles demonstram ser. Né? O relacionamento eles acabam passando casual. mais tempo junto no privado do que no público, sabe? No público a galera vê eles tretando.
Tem o lance deles estarem se descobrindo meio que nesse ambiente de amizade. Tipo, vamos só pra se descobrir. E aí depois a parada começa a ficar mais séria, entendeu? Entendi. O lance dos momentos bêbado, que aí fazem eles se soltarem, né, e tal. Então tem as coisas. A dinâmica acaba tendo esse amor de sopra, sabe? Tá. Começa a tem esses lances, assim, que é da personalidade deles, né? E tal. Aí, beleza. Então, esse é o All About Lust, é bem legal, eu recomendo, tá, gente? E eu não li ainda o There Are No Bad Dogs in the World, eu não sabia que existia, eu descobri com essa treta e agora eu quero ler, tá? Porque eu gostei muito do All About Lust, é um spin-off, e aí eu tô com vontade de ler, lerei. Porém, ainda não fiz isso porque eu descobri só que existe há pouco tempo. Tá? Ainda não deu tempo. Não. Exato. Aí, vamos agora para a evolução da treta, tá? No dia 6 de fevereiro, ou seja, a gente tá gravando esse episódio no dia 15, 9 dias antes da gravação desse episódio. Exato. Tirando o Kim, que foi quem escreveu All About Lust e o There Are No Bad Dogs in the World. Nossa, gente, título Nome complexo. Longo, tá? Nome complexo. Tirando o Kim fez um blog post em coreano. E o blog post, ele tinha um tom de desabafo que não citou nomes de pessoas ou de obras, tá? No blog post. Mas lá, a pessoa compartilhava que estava percebendo inúmeras semelhanças de um webtoon que estava sendo postado recentemente numa grande plataforma com os seus trabalhos antigos, tá? Sim. E aí, nesse blog post, Tirando Kim pontua que essas semelhanças envolvem composição, direção, ideias de ilustrações, ambientes dos personagens, né? Relacionamento dos personagens, nome de personagens, background, diálogos e também o fluxo geral da história, tá? Ou seja, eu acho que essa é uma parte importante, porque tem gente que tá discutindo na internet, que tá querendo pagar de especialista em análise de plágio, e tá falando, mas só porque tem essa ilustração parecida não é plágio. Mas só porque os dois se passam na universidade não é plágio. Analise aqui que a pessoa está pontuando semelhanças em praticamente tudo que é necessário para você escrever uma história, tá? Exato. Eu não tô entrando aqui no mérito se é ou não é, tô deixando bem claro, eu tô dizendo que se tem uma pessoa que criou um trabalho, que tá vendo todas essas semelhanças aqui, a gente não pode analisar só um aspecto e dizer, eu acho que não é. Exato. Tá, e todos os outros aspectos. Você tem que, se você quiser analisar de maneira justa, você tem que analisar cada pequena coisa. Exato. Eu vou ser sincera, eu e a Nay, a gente não analisou cada pequena coisa, tá? A gente não analisou cada pequena coisa, então a gente não pode entrar aqui e tirar a conclusão, e eu acho que nem seria inteligente da nossa parte tirar uma conclusão. Não é nossa especialidade. A direção que tá assumindo a coisa, né? Exato. E também não é nossa especialidade, não tem como. Não tem. Mas, assim, é muito legal a gente deixar claro que a percepção de quem escreveu importante. A história originalmente, ela é uma percepção de que são semelhanças em muitas áreas e aspectos da criação de um quadrinho, tá? Ponto. É isso. E aí, nesse blog post, né, Tirando Kim também continua comentando que tinha optado por não vir a público antes porque a pessoa não estava se sentindo bem em questão de saúde, estava enfrentando alguns problemas, e que também tinha medo disso prejudicar a serialização da sua nova história no Tapas. Porque apesar de já ter sido finalizado na Coreia, não tinha finalizado a tradução. Então, assim, o medo de vir falar a público antes, porque, pelo que a pessoa fala, ela estava percebendo essas semelhanças muito tempo antes, tá? Exato. Tinha medo de vir a público e isso, por exemplo, rompeu o contrato. E a gente sabe que a gente precisa ganhar dinheiro, né, galera? Então, não é tão simples assim. Às vezes, as decisões têm que ser tomadas pensando que no fim do dia a gente tem conta pra pagar. Exato. Né? E aí, Nay, apesar de Tirando Kim não ter tornado o caso público na época que ele já começou a perceber essas semelhanças, né? Decidiu mesmo assim entrar em contato com a pessoa que tinha criado a obra que
Isso eu achei muito legal. Acreditava que estava sendo plagiado. Isso eu achei muito legal, assim, tipo, olha, tô conversando, vamos aqui conversar, tem alguma coisa estranha. Exato. Eu achei isso muito Foi legal. na DM trocar uma ideia, entendeu? Eu falar, ó, eu tô percebendo isso aqui da sua obra. A sua obra é nova, você começou a publicar ela no ano passado, né, em 2024 e tal. E uma coisa importante de pontuar é que aparentemente a pessoa que acreditava que tava vindo plágio, né, conhecia Tirando Kim, tá? Seguia nas redes sociais. Então isso é mais um alerta, tipo assim, não Tirando Kim não era uma pessoa desconhecida. Exato, não é coincidência. Não é o famoso coincidência, não. Mas, assim, não era desconhecido. Não é aquele caso de, porra, te plagiei e nem sabia, nem conhecia seu trabalho. Exato. Você me seguia, sabe? Você me seguia nas redes sociais. Então, a probabilidade de você ter visto meu trabalho de alguma forma é grande. Tipo, a coincidência nesse sentido não existe, entendeu? Mas é isso. Então, mandou uma DM, trocaram uma ideia, e a resposta, né, que Tirando Kim acabou recebendo da pessoa é: não tô plagiando seu quadrinho, eu desenho o meu do zero, não tem nada a ver e tal. Só que foram passando os meses e as semelhanças continuaram acontecendo, inclusive nas publicações de novos capítulos. Exato. E isso começou a incomodar cada vez mais Tirando Kim, beleza? Aí, o que aconteceu? Sabe quando chega uma hora que você tá frustrado o suficiente e aí você só precisa falar? Foi aí que veio o blog post. E então, é um post, tipo, bem pequenininho, assim, ele não é nem... É um post pequeno. É, bem pequeno. De novo, sem citar nomes de plataformas, obras ou autores, tá? Não cita nomes. É classudo, mas assim. Fala sobre o caso e traz, tipo, de um lugar de desabafo. E uma coisa que aconteceu é que depois de ver que continuaram rolando semelhanças, né? A pessoa tentou entrar em contato com o artista de novo pra falar mais uma vez sobre o assunto, sobre os incômodos das semelhanças da obra, e aí percebeu que tinha tomado unfollow. É suspeito. O que, sinceramente, eu acho suspeito. Eu acho suspeito. Eu acho chato, porque se você realmente não fez de má fé, se você realmente não plagiou, por que você levou pro pessoal, entendeu? Não deixa a via de comunicação aberta. Porque, vamos lá, se tivesse sido sem querer, eu poderia olhar, realmente reconhecer... Se fosse coincidência, eu ia conversar com a pessoa. Se, por exemplo, aconteceu e eu não percebi, não foi de má fé, não foi nada do tipo, eu ia falar, meu, desculpa, não foi de má fé, de verdade. Primeira coisa, eu ia dar um jeito dessas semelhanças não aparecerem no futuro, né? De fazer adaptações. Talvez, assim, a adaptação do plot não dá pra gente fazer, mas alguns quadros dá pra mexer, alguns estilos, sabe? Diálogos. Porque como tem muitas semelhanças, alguma coisa dá pra você reduzir, Exato. Né? Até porque tinha algumas coisas que tinham relação com desenho, com background, com estilos. Dá pra fazer algumas pequenas adaptações, pelo menos pra mostrar que, tipo, eu tô me esforçando pra você não ter que ver uma história tão parecida com a sua. Tô falando isso de um lugar assim, a pessoa que quer resolver, ela conseguiria olhar, se sentir mal e fazer algo, sabe? Eu sinto isso. Porque, de verdade, gente, acho que se você bota uma do lado da outra, você vê as semelhanças. E eu acho que se tem uma pessoa que tá incomodada, que já publicou um trabalho há muito tempo antes, eu ia tentar remediar, entendeu? Sim. E eu não ia cortar contato, porque por que eu vou cortar o contato se eu não fiz de má fé, sabe? Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a evitar, entendeu? Mas aconteceu que Tirando Kim observou que tinha tomado um unfollow. E aí isso incomodou mais ainda. No blog post, a pessoa também comentou dos motivos de não ter tentado contato com a grande plataforma, né? E aí falou que, por exemplo, existia essa possibilidade, mas que tinha medo do conflito e tinha medo que isso prejudicasse a sua serialização, né? Sim. E também falou que entrar e bater de frente com uma grande corporação que não tem histórico de admitir nenhum caso de plágio seria inútil. Por isso que acabou optando por falar diretamente com quem criou o Webtoon, que ele estava vendo as semelhanças, tá? E aí, pra encerrar o blog post, a pessoa falou que eu odeio ser barulhento, então eu tentei deixar pra lá, sem dizer nada, mas sinto que tenho que dizer isso pelo menos uma vez, então eu tô escrevendo como uma forma de registro. Eu espero que você possa desenhar seus próprios quadrinhos com orgulho no futuro, sabe? Achei shade, mas tudo bem. Mas é shade pra quem? Não deixou claro. Exato. Não falou nenhum nome. E aí a questão é,
esse blog post foi postado, deixa eu ver aqui certinho, questão de data. O blog post ainda tá no ar, tá? Originalmente em coreano, dá pra gente usar a tradução automática pra inglês. Não dá pra você entender perfeitamente palavra por palavra, mas o contexto geral fica bem claro. E aí, vendo ainda o pessoal comentando na internet, a gente se certificou de que a gente tava entendendo a coisa bonitinha. O blog post foi postado 4h30 da tarde do dia 6 de fevereiro, tá? Exato. E aí, o que aconteceu foi que, assim que foi postado, lá no dia 7 já tinha gente falando que o webtoon era o Childhood Friends Complex. Mais uma vez, quem tá falando são os fãs, tá, galera? Em nenhum momento Tirando Kim veio a público confirmar nada. E apontou coisas. E apontou o dedo pra ninguém. Mas, muito rapidamente, as pessoas já vieram traçar os paralelos. E, de fato, o Childhood Friends Complex tá postado na Naver, que é uma grande corporação. É um conglomerado de várias empresas muito grandes e é uma das gigantes aí no quesito de webtoon. É um webtoon muito famoso e é um webtoon hétero, né, Ana? Esse eu acho que é o ponto que tá também gerando muita discussão, né? Que é muitos pontos de discussão, principalmente das pessoas. Que é muito estranho, beleza, é plágio, mas a história é muito parecida. Mas você vira um webtoon que originalmente é BL, ele vai virar um webtoon hétero. E nas nossas pesquisas, assim, quando a gente tava lendo sobre o caso, que eu também comentei com a Mendes, as pessoas falam, não é a primeira vez que isso vai acontecer. Eu não achei que isso aconteceu, no caso, né? Eu não achei nenhuma referência de, um caso mesmo efetivo, a Mendes também não achou. Mas eu acho meio estranho. Eu falo, pô... eu vi pessoas citando. Exato. Só que o que é importante a gente pontuar é que nenhum desses casos teve algo definitivo, resolvido. Exato. Isso aqui foi um plágio. Mas isso aí já é o histórico da Coreia. É difícil ter um caso em que isso é admitido, em que tem alguma, sabe, é tomado alguma medida a respeito, que a pessoa vira, pedimos desculpa pelo plágio. Exato. Sabe? Ninguém fala com essas palavras. Então, eu vi, algumas pessoas referenciaram, essa novel aqui aconteceu isso, com esse webtoon aqui aconteceu isso, esse outro webtoon hétero pegou essa parte desses webtoons BLs. Eu vi as pessoas falando, mas se você for procurar pelo caso, você não vai ter nenhuma resolução, sabe? Você não vai ter ninguém dizendo, de fato, foi plágio. Então. E aí não dá pra gente trazer. Diferente do que a gente vê, às vezes, no mundo da música, que tem casos de plágio, e realmente teve coisa, fulano teve que mudar, teve que acreditar tal pessoa, teve que fazer, teve que pagar a indenização. Isso aí já mostra que realmente o caso era justo, né? Mas aqui a gente não tem nenhuma grande resolução, e eu não sei se isso é dos quadrinhos, eu não sei se isso é da Coreia, eu não sei se isso é pelo fato de ser BL, mas assim, o que a gente sabe é que, apesar de ter gente pontuando, a gente não conseguiu ver nenhuma resolução concreta de um caso. Então, e talvez esse lugar seja por isso que tem pessoas que podem se aproveitar disso. Não vou dizer que é o caso do Childhood Friends Complex, mas com certeza deve ter gente que se aproveita disso. Aproveita dessa fragilidade, né? E dessa falta, assim, de respaldo legal e de responsabilização. Exato. Pra pegar boas ideias e transformar num plot, transformar num chip hétero que sabe que vai fazer sucesso, porque a história é boa, mas não é o público que talvez a pessoa queira, sabe? Tudo mais. Aí eu acho meio... Exato. Mas é meio suspeito. É isso. E assim, tem histórias BL que são bem conhecidas e são bem populares lá na Coreia, mas a gente sabe que a maioria das histórias que acabam atingindo esse lugar são histórias hétero. Então, exato. As pessoas fazem isso também. Por exemplo, é só comparar. Compara o All About Lust, compara com o Childhood Friends Complex, que tem as suas semelhanças, tá? E aí considera, pô, se tem tanta gente que gosta de Childhood Friends Complex, deve ter muita gente também que gosta de All About Lust, certo? É muito discrepante a diferença de sucesso das duas histórias, sabe? Então aí você já começa a ver esse tipo de coisa, né? Como é diferente, como a atenção é diferente, como... A divulgação é diferente. A divulgação é diferente, o número de fãs, de as pessoas que acompanham, que pagam. que vão é diferente. Exatamente, né? Exatamente. Então, é isso, tá? Aí agora, depois que saiu esse blog post, todo mundo começou a fazer a comparação. E teve uma thread enorme que foi postada que comparava os quadros. Era uma thread em coreano, tá? Então... diálogos em coreano. Então, por exemplo, a gente não conseguiu avaliar diálogo por causa disso, porque a gente não conseguia
nem entender direito os tweets, porque a tradução oficial do Twitter é uma porcaria, né? E a gente também não conseguia entender o coreano dos balões, porque qualquer tradução automática não ia funcionar. Tão boa assim, Exato. Tão certinho assim. Eu já tentei ler quadrinho coreano com tradução automática. É difícil, tá, gente? É difícil. Você pega o contexto, mas você não consegue perceber a exatidão de um diálogo, por exemplo, de uma narração. Mas tinha muita gente comentando, tá? E aí teve uma thread que bombou muito, gigante. Só que o problema é que essa thread hoje não está no ar. Então, assim, eu vi a thread, mas eu não consegui ver muito. Eu não consegui rever, eu não consegui analisar, não consegui salvar. Depois a gente até falou, a gente precisa começar a salvar essas coisas, tá? Foi um erro nosso. Não dar bobeira no futuro. Porque o que aconteceu foi que um dia depois do blog post feito por Tirano Kim, em 7 de fevereiro, a autora Eun-hee, de Childhood Friends Complex, postou uma nota no Twitter ameaçando processar qualquer pessoa que estivesse acusando ela de plágio. Falando assim, não plagiei e se você continuar fazendo isso, eu vou processar. Exato. Né? Vai ter processo. Cara, e aí, Eun-hee tomou, Nai, um ratio no Twitter gigantesco nessa nota. Tá? E aí eu tenho algumas coisas pra comentar em relação a essa nota em específico. Tá. Pra você ter uma noção, o tweet tem 1k de likes pra 8k de retweets, que inclui quotes, tá? Tá. E aí eu fui dando uma olhada e tem bastante quote coreano também. Nai, tem um quote coreano aqui, ó. Ó, vou até pegar e vou traduzir automaticamente. Resumo. Olá. Não é plágio, estou processando todos vocês, sabe? Tá. E aí, 4.000 likes. Tem um outro aqui, deixa eu achar que teve um que foi bem chocante, os números, tá? Que era um negócio tipo 18k. Nossa. Ó, tem outro aqui. Como esperado, você é uma boa opção para o Naver Webtoon. Uau! Provavelmente, tipo, criticando. Isso que a Naver quer mesmo. Exato, a Naver faz isso, então só tá condizente. Okay. Tá condizente. Deixa eu ver. Tô traduzindo uns aqui pra trazer, tá, gente? Isso tudo não são coisas ditas por mim. São pra outras pessoas. Aqui, as pessoas... Tem muita gente incentivando o pessoal aí a apoiar os trabalhos de Tirano Kim, tá? E tem muita gente falando disso. Por favor, vai dar muito apoio a There Are No Bad Dogs in the World, né? O autor original desenhou pessoalmente cada cenário e a direção, animação e ilustrações, até mesmo diálogos, foram realmente ótimos, tá? Tem gente falando, eu espero que a BL Girlies, né? Tipo... das pessoas que gostam de caçem ela, nossa. Né? E eu tô cansada de ver esses autores roubando de artistas BL. Cara, eu quero achar o quote gigante. Tem gente aqui comparando quadros, tá? Deixa eu mandar isso aqui pra você, Nai. Tá. Achei um post aqui comparando em coreano. A pessoa escreveu assim... Sim, li a declaração com atenção, estou aprendendo que mesmo que isso sobreponha não pode ser o caso. Acho que os estrangeiros também estão chateados. Já que estou boicotando, acho que não vou conseguir ler o seu webtoon e não vou conseguir ler no futuro. Mas é isso, a pessoa falando que não vai mais acompanhar, que tá vendo que... de novo, gente, as traduções automáticas são fodas, tá? Mas é isso, basicamente a pessoa falou, não vou mais ler seu quadrinho, tô vendo que tá tendo uma repercussão internacional muito grande, e aí ela postou essa imagem aqui, né? Vou te mandar no WhatsApp, tá? E aí dá pra acompanhar, talvez, o paralelo dos quadros. De novo, essa é a dinâmica do segundo casal. E aí eu acho que a pessoa falou, tipo, as semelhanças, assim, dos momentos, assim. Tem algumas comparações ali que são de diálogos e outras são de planos, de coisas assim. Que, de novo, acho que se você olhasse só pra isso, né? Talvez não fosse muita coisa, mas quando você compara com outras coisas também, é mais uma coisa que soma, sabe? Exato. Eu acho que é muito importante. Essa é a coisa que eu mais gostaria de deixar claro nesse caso, tá, gente? Ninguém tá pegando um fator isolado e comparando. As pessoas estão comparando vários, tá? E aí, às vezes, elas vão pontuar um só. E é isso. Teve muitas pessoas, inclusive, Naí, que sabe o que falaram? Que quando a Naver Webtoon usou o seu quadrinho pra fazer chacota do boicote das mulheres coreanas, você não falou nada.
E aí agora que você foi... Agora, um dia depois de ter vindo um blog post que nem citou o seu nome, você tá vindo aí ameaçando processar, tá? Isso é muito Lembrando real. que se você não viu a coisa do episódio do boicote, tem aí um episódio que a gente fala sobre o assunto e que a gente fala que a Naver, alguém postou um anúncio usando as scans de Childhood Friends Complex pra fazer chacota do boicote das mulheres coreanas, tá? Que é um assunto muito sério. Tipo, sabe? E de fato, depois a Naver foi e pediu desculpa pra Eunhee, mas ela nunca se posicionou e reclamou sobre, tá? Ela nunca falou, não, isso foi errado, não gostei. E aí, cara, eu tô querendo achar aquele tweet com muita interação, porque eu quero muito ver o que a pessoa escreveu. Eu lembro que era tipo assim, 18 mil retweets em cima do... aqui tem um, com 6 mil likes, 9 mil retweets e é tailandês. Siga os passos de outro artista, não apoie o trabalho de pessoas assim. Se você realmente não copiou, por que não explica claramente? Exato. Responda as dúvidas que as pessoas estão criticando e depois processe se não for verdade. Ou é impossível fazer isso e temos que processar para calá-los. É isso que eu tava falando com a Nay antes aqui, que a gente ia trazer também. Acho que o que eu acho estranho da nota da Eunhee é que em nenhum momento ela esclarece. Ela diz, eu não plagiei, mas ela não fala por que ela não plagiou. Não tenta se explicar, sabe? Não, só fala, não foi. Não foi. Não diz, tipo, gente, eu sei que tem as semelhanças, mas olha só, sei lá, de novo, eu não sei direito como se provaria isso, mas tipo assim, tá aqui meu moodboard, tá aqui minhas referências, tá aqui minha coisa, não é assim. Ou pontuar, eu sei que tem essa semelhança, mas considerei que tem essa diferença também. Exato. Sabe, algum tipo de argumentação. Eu acho que se eu fosse uma pessoa inocente, 100% inocente, a minha primeira nota não seria uma ameaça de processo. Eu acho que você pode até fazer isso. Mas depois de você, tipo, se defender, falar, olha, eu sinto muito pelo... Tirando quem tá se sentindo dessa maneira, mas eu quero explicar que isso, tá? E a gente pode conversar e acertar essas questões, envolver algum tipo de especialista, e se mesmo assim, mesmo depois de comprovado que não foi plágio, pessoas continuarem a me difamar, eu vou processar. Porque o problema é que essa foi a primeira coisa que ela fez, entendeu? A primeira coisa foi eu vou processar. Exato. Sabe? Exato. E aí a galera tá batendo, disse por que você... Tá suspeito. Tem muita gente coreana falando que vê as semelhanças, tá? E tá divulgando o trabalho. Eu vejo assim que a maioria das pessoas tá do lado do Tirano Kim. E não dela, sabe? Um outro post em coreano aqui, com 7 mil likes, 8 mil retweets. Boicote, amigos do Twitch. Boicote a Naver. Boicote, sabe? Tipo... Não tem um monte de gente falando que não vê a semelhança. Então, assim... Pra galera que tá... achei aqui o de 18 mil. 8 mil likes, 18 mil retweets. Eu quero ver o que é. Deixa eu ver. O ilustrador estabeleceu um bom precedente para a indústria. Em vez de mostrar evidências para esclarecer as alegações de plágio, eles apenas processam os leitores e os silenciam, sabe? Exato. Não, é verdade. Vai processar os leitores, porque o Tirano Kim não acusou ninguém, sabe? Exato. Exatamente. E assim... Teve gente falando até que tava ameaçando processar o próprio Tirano Kim. Eu não sei se tá. Porque se for processar ele, não vai conseguir. Porque ele não falou o nome de ninguém. Não. Né? Essa treta aí estourou porque assim que ele fez o blog post, todo mundo já sabia qual era o Webtoon. Se todo mundo já sabia, é porque já tinha muita gente. Eu acho que essa é mais uma coisa. Se fosse uma coisa tão sutil... Por que só tá aparecendo um Webtoon como acusado? Como o possível plagiador, entendeu? Por que não estão aparecendo vários? Já que essa é tão comum ter tropos desse sentido. É porque as pessoas sabem que as semelhanças vão muito além de uma coisa só isolada, sabe? Exato. Nossa, eu falei tanto exato nesse episódio, desculpa, ouvintes. Que eu tô concordando muito. A gente fala muito. Mas, achei mais um tweet aqui, tradução automática do coreano, que parece ser legal, tá? A pessoa falando assim, mas se fosse eu acho que eu teria pegado as notas de planejamento de ideias, os storyboards, etc. E apontado que cada parte que era suspeita e explicado e refutado. Isso não é plágio, mas um processo judicial sem nenhuma evidência, o que eu tô fazendo como criador, você provavelmente sabe muito bem que o plágio é muito difícil de resolver legalmente. Tipo... E não vai chegar em lugar nenhum. Não tem... Se ainda mais se na Coreia não tem muito precedente de acontecer isso...
teve uma thread gigante que apontava as diferenças, que foi deletada justamente depois da postagem dessa nota. A pessoa fica com medo. Se você é uma pessoa que não tem respaldo, que não tem condição de enfrentar uma batalha dessa, você realmente tem medo. E aí tem várias pessoas já apagaram suas comparações por causa disso, né? Aqui, ó. Nossa, esse aqui é poderoso, tá? Esse quote aqui. Outro bem irritado. Isso se chama ameaça, não declaração. Uau! Então, assim, gente, a opinião popular tá bastante voltada pra esse lado. E aí eu acho importante agora eu e a Naya a gente falar de outra coisa. Que é da galera que gosta de Childhood Friends Complex. Ah, é. E que tá enviesadamente diminuindo essa questão ou tomando conclusões falando que não é pra tudo isso, porque tem medo da história ser cancelada. Galera, vamos lá, Nayana. Que pena. O que a gente fala pra essas pessoas? Que pena, mas não é certo, né? Assim, tipo, segura a frustração. As suas prioridades não podem ser essas. Não, momento, o mundo já é muito errado. Sabe, assim, não. E a gente tá falando isso como eu e a Nayana, a gente leu Childhood Friends Complex. A gente fez review da primeira temporada porque a gente leu. E a gente fala que tem coisas da história que a gente gosta, que a gente gostaria de ver coisas na segunda temporada. Mas, sinceramente, gente, se esse for realmente o caso, eu gostaria muito que a parada tivesse uma resolução, só que não tem histórico de resolução. Eu tô falando isso se realmente for o caso, porque eu não sou uma pessoa especialista nisso. Mas se virarem pra mim e falarem, realmente Childhood Friends Complex plagiou e agora vai ser cancelado, eu vou falar, é isso aí, tem que ser cancelado mesmo. Se foi, tem que ser cancelado mesmo. Exato. Sabe? Não tem espaço, poxa, mas eu gosto dessa história. Não, mas peraí, mas vai é uma boa história. All About Lust. Exato. Vai ler outra, vai sempre ter, eu acho que assim, sempre vai ter um novo webtoon. Exato. Sempre. Isso sempre. E sempre. O que não dá é pra uma história continuar fazendo sucesso às custas de ter copiado outra. Mais uma vez, se esse for o caso mesmo. Tá? E dá liberdade pra isso acontecer de novo, toda hora. Não dá. Exato. Eu não sei se vocês lembram, gente, mas na época que estourou toda a questão do Get Schooled, também estourou uma polêmica de plágio envolvendo um webtoon chamado Can I Take It Back, tá? Que a Naver Webtoon, a partir das acusações, realmente meteu um Can I Take It Back na história e removeu ela da plataforma coreana e internacional. Ela não existe mais. Ou seja, se isso aconteceu uma vez, isso pode acontecer de novo, tá? Só que existe uma diferença. Can I Take It Back não era tão grande quanto Childhood Friends Complex e Can I Take It Back já estava finalizado quando foi removido. Ou seja, eles já tinham ganhado... Ele já teve todo o tempo de publicação. Todo o tempo de publicação, eles já ganharam todo o dinheiro com os Fast Pass possíveis e depois a história foi retirada porque a treta estourou depois que já tinha acabado a publicação do webtoon. O Childhood Friends Complex agora, ele tá num momento muito delicado como webtoon porque ele tá no hiatus da primeira temporada pra segunda. E a previsão de volta dela era metade do ano. Então ele tá num período que já não está sendo publicado. Sabe? Exato. E isso me parece assim, ele pode nunca mais voltar, mas eles podem aproveitar desse atos pra deixar a poeira baixar e voltar na metade do ano como se nada tivesse acontecido. Exato. Ele já tá em atos mesmo. É um período muito chato, porque é um período que se a Naver quiser, ela pode ficar em silêncio como ela está, já adiantando. A Naver não se posicionou em nenhum momento sobre essa história ainda, nem a coreana, nem a internacional. É profissional, né? A Naver é profissional em não se posicionar. Conhecendo como a gente conhece, provavelmente eles vão se aproveitar desse atos pra cair no esquecimento esse rolê e depois continuar com a história, porque ela é uma história que gera muito sucesso pra eles. É uma história que tá fazendo muito sucesso. Não só na Coreia, como internacionalmente também. E eu fico muito triste com o timing. Porque é o timing perfeito pra eles darem de maluco, entendeu? Pagar de esquecido, pagar de inocente. Ai, meu Deus, nossa, é verdade, né? É história de plágio. Já deixamos a poeira baixar. Já baixou aqui. Então, assim, gente, essa é a treta. Essa é a fofoca, tá? O que eu posso dizer a respeito disso? A gente não pode dizer ou não é plágio, porque, de novo, não é a nossa especialidade. O que eu posso dizer como uma pessoa que leu as duas e viu alguns quadros comparativos eu vejo as semelhanças, tá? Eu vejo as semelhanças. Foram semelhanças de má fé? Foram semelhanças de não má fé? Eu não sei.
eu vejo as semelhanças, tá? Tá. Assim como tem vários leitores que veem também. Vendo agora, tipo, tem várias artes que não são artes internas do Webtoon, mas são artes promocionais. Sabe aquela capas. arte que aparece na quebra entre o começo do capítulo, sabe? Uhum. No meio do capítulo, geralmente tem uma arte de quebra, né? É capa. Que ela sai um pouco do contexto. É meio capa, ilustra. mas não é. Tem cara de capa, mas não tem capa, porque o Webtoon não tem capa. Exato. Mas aí é como se eles estivessem botando uma capa, assim. Tem muitas semelhanças desse tipo de ilustração no quesito de cor, no quesito, sabe, de diagramação, sabe? Coisas assim. Poses e tal. Só que, claro, isso pode ser um estilo que os dois são baseados. Só que aí você tem que pegar todas as outras semelhanças. Então, assim, eu entendo. Pra mim, assim, a comparação das pessoas não é uma comparação descabida. De novo, a pessoa que fez o Childhood Friend Complex ainda pode se mostrar inocente, só que eu acho que a abordagem deveria ser de provar a sua inocência, e não de acusar e ameaçar processo. Exato. Né? Exato. Porque, de novo, que nem muita gente falou, é isso que eu faria. Se eu estivesse sendo acusado, minha primeira reação seria mostrar que não é bem assim. Exato. Me defender, não atacar. Talvez ela não acredite que ela é tão inocente assim também. Aí é que tá. Né? E às vezes pode ter sido uma decisão burra de momento. Eu acho que foi um posicionamento burro, tá? Quis ser um posicionamento rápido e que não ajuda muito, né? Foi feito na pressa e no fim só acabou dando mais munição pra acreditar que foi de má fé mesmo. Então, assim, se a pessoa fez isso propositalmente pra ameaçar ou se ela só foi burra, eu não sei, mas foi um posicionamento burro. Eu acho que não deveria ter seguido essa linha, sabe? Porque só faz todo mundo acreditar mais ainda que você fez de má fé. Exato. Você não tá fazendo não é uma defesa. Pra se defender. Eu não sei como essa história vai desenrolar. A partir de agora, assim, falando eu como leitora, eu fico com o pé atrás com Childhood Friends Complex, né? Uhum. Talvez a gente não continue fazendo review da obra no podcast. Exato. Né? Porque, de verdade, eu acho que pelo timing, pela situação, pelo hiatus, eu acho que o que vai acontecer é exatamente isso. A obra vai continuar sendo publicada e nada vai acontecer. Nada vai acontecer e ele vai continuar sendo a fama que ele tem. Mas vai ser difícil. Infelizmente. Porque tem muita gente que, nesses momentos, é egoísta e só se preocupa no seu webtoon preferido continuar sendo publicado, tá? No seu entretenimento. Então eu peço pra que, se você for uma das pessoas que gosta muito de Childhood Friends Complex, tenta enxergar essa situação além só do fato de que, essa é uma história que você gosta e você adoraria ver a continuação dela. Acho que a gente tem que ir além, sabe? A gente tem que tentar enxergar além. Tem coisas mais importantes aqui sendo discutidas, que se for realmente um caso de plágio, é muita sacanagem. Uhum. A obra que foi copiada, sabe? Ter pegado de um BL pra transformar num romance hétero, ter feito sucesso contra uma outra obra que não fez tanto sucesso assim. Sim. Imagina a frustração de quem fez por trás. Então, eu peço, assim, empatia, e eu peço pra você não enxergar essa situação só com o seu próprio umbigo. Que se for cancelado, você não vai chiar e reclamar na internet. Você não vai implicar com a pessoa que se sentiu... Que recebeu o golpe. Exato. Você não vai fazer isso. E você não incentiva esse tipo de discurso quando você vê outras pessoas falando também, tá? Por favor. Porque o que tem de vídeo de TikTok, de gente no Twitter, bostejando em relação a esse assunto só porque gosta da obra, é irritante, tá? Uhum. Eu fico bastante irritada quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer. Beleza? Então, assim... Não seja essa pessoa, tá? Melhore. Porque se eu e a Naya, a gente vê você sendo essa pessoa, a gente vai ficar com raiva de você. Vai. Tá? Vai. Quer defender? Quer dizer que não é plágio? Ok. Mas aí você vai pegar a história original, você vai pegar o Childhood Friends Complex, você vai ler os dois, você vai botar quadro lado a lado. Você não vai só postar um tweet falando... eu acho que essa trope ser parecida com a outra não é motivo de plágio. Você não me vem com argumento merda, entendeu? Tá? Porque se você quiser fazer isso, você vai ter que ir um pouco mais a fundo do que só ler 6 tweets e dar a sua opinião, tá? É isso. Saiba o seu lugar. E dê dinheiro pra obra original. Pô, a gente tá aqui no episódio com o maior cuidado... Falando, vejo as semelhanças, mas não sei se é plágio e tem gente dando a sua opinião baseada em 50 centavos, né, Ana? Eu não consigo. Não.
Porque, não, né, é 50 centavos de opinião própria também, que a gente tá dando a nossa, mas é aquela coisa de, eu não quero ficar sem o meu final. Não, a pessoa, ela tem 50 centavos de informação e emite uma opinião de 50 centavos. Porque é isso que ela tem, né? Ela só consegue emitir uma opinião de 50 centavos, porque ela não tem mais conhecimento pra isso. Então, pô, galera, cuidado aí na forma como vocês forem falar desse caso, entendam essa problemática e o que vocês vão fazer com essa situação fica a cargo de vocês. Eu vou ficar com meu pezinho atrás de Childhood Friends Complex. Se vocês não virem uma continuação aqui de reviews no podcast, entendam que provavelmente está conectado com esse caso, beleza? E que é do nosso lugar como leitoras, é da nossa preferência, é da nossa consciência preferir não continuar falando publicamente sobre isso, tá? Exato. E eu deixo aqui a minha super recomendação para você ir ler All About Lust. There Are No Bad Dogs in the World, que é um título gigante. Eu ainda não li, vou ler. Não consigo recomendar agora porque não li ainda. Não sei do que se trata. Mas eu vou até falar, Nay, eu acho que a gente poderia ler e fazer um review sobre. Porque... Eu fiquei animada. Eu fiquei animada até pelo All About Lust. Eu também faria um review de All About Lust. Se você quiser ler, eu releio e a gente faz um review, tá? Gosto da ideia. Porque de verdade, gente, é uma história que eu recomendo bastante. Eu li, eu tive uma impressão muito positiva. Ela me deu um quentinho no coração muito bom. Eu achei muito legal mesmo. Bom, BL que não é problemático, com discussões maduras, sabe? Com personagem Aroace, coisas que a gente gosta, tá? Então... Parece que tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Eu quero sair desse episódio deixando recomendação, tá? Porque é independente, gente, no fim das contas, independente se no final for batido o martelo que é plágio ou não, a gente tem, sim, uma discrepância muito grande de obras que tem vários elementos semelhantes, sendo que uma é um grande sucesso e outra não. E aqui é um grande sucesso, é um romance hétero, e aqui não é tanto, é um BL. De qualquer forma, é uma obra que merece a sua atenção. Eu não tô falando isso, é só passar a mão na cabeça, peninha, mas é uma história boa que não tem o reconhecimento merecido, e você tem a possibilidade de ajudar a dar esse reconhecimento, porque é uma obra que tá disponível aí pra você ler oficialmente em inglês. Dá uma chegada lá no Tapa, apoia, tá, o trabalho do Tirano Kim, merece. É uma pessoa que passou por alguns problemas de saúde nesse meio tempo também. Então, a ajuda, ela vai ser bem vista e ela vai ser apreciada, sim, tá? E é um bom webtoon, eu não tô recomendando um webtoon ruim pra vocês, tô recomendando um bom porque webtoon. É bom, você sabe porque você já leu. É uma boa leitura, tá? É uma boa leitura. Exato. Se você não gostar ou não, é outros 500, mas eu gosto e eu recomendo, tá? De verdade. Eu gosto do... Se você não gosta, mas tudo bem. É isso. Eu queria, só pra gente fechar o episódio, eu queria ler a descrição de um post no Instagram que foi feito em parceria entre o Mangá Brasil e o Perdida na Nuvem, tá? Perfil Perdida na Nuvem. Eles fizeram um post em conjunto falando sobre esse caso e eu achei a legenda muito legal, porque eu acho que ela deu uma boa resumida em tudo, tá? E aí eu quero fechar o episódio da gente lendo isso, pode ser, Nay? Acho válido. Eu acho um ótimo comentário. Pode ler. Na descrição do episódio de hoje a gente vai botar o link pro blog post do Tirano Kim, tá? A nota do Twitter feita pela Unri e também o post do Mangá Brasil falando sobre esse assunto, beleza? Vão ter esses 3 links aí na descrição, se você quiser ler mais, se informar, ver mais quotes, né? Ver mais tretas, acesse os links aí e veja por conta própria. Vou ler aqui a legenda, tá, Nay? Tá bom. Uma polêmica envolvendo acusações de plágio e ameaças de processo entre artistas sul-coreanos de webtoon ganhou força nos últimos dias devido a novos desdobramentos. No ano passado, o webtoon de romance Childhood Friends Complex de Eunhee foi lançado na plataforma Naver e diversos leitores apontaram semelhanças com All About Lust, Where We Started, de Tirano Kim, um webtoon BL publicado pela Polar Fox em 2016. Polar Fox foi o primeiro lugar que ele foi publicado, tá? Depois ele foi para outros lugares também. Essas semelhanças incluem, de acordo com Kim, composições de quadros, direção, ilustrações, cenários, características dos personagens, nomes, diálogo e o fluxo geral da narrativa. Houve uma tentativa de diálogo por parte de Kim, no entanto, Eunhee rejeitou qualquer aproximação, negando que sua história contenha elementos advindos de trabalhos de terceiros. Além disso, Eunhee ameaçou processar aqueles que a acusarem, incluindo Tirano Kim.
Kim, por sua vez, emitiu um comunicado informando que tentou não tornar pública a situação, pois tinha preocupações quanto à serialização de seu trabalho, que, embora já esteja completo sem o país de origem, está sendo publicado em inglês na plataforma Tapas. Esse caso chama atenção pelo descaso e apagamento que narrativas queer podem sofrer dentro de uma indústria gigantesca que não necessariamente ampara seus artistas, embora lucre com eles. Sim. Do ponto de vista legal, Kim afirma não ter muito o que fazer contra uma grande corporação. Mesmo que conteúdos LGBTQIAPN+, tenham conquistado mais espaço nos últimos anos, com a popularização de mangás, novelas e quadrinhos em diversos países, os romances heteronormativos ainda atingem uma maior parcela do público, o que interfere positivamente em sua rentabilidade junto às editoras e plataformas. Portanto, o apoio aos artistas queer através de meios legais é crucial e pode ser feito de maneiras diversas, de acordo com as possibilidades de cada leitor, incluindo compartilhamento de links e avaliações nas plataformas e ou sites de vendas, tá? Resumindo, vai ver All About Lust. Leiam All About Lust. Exato. Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas como sempre o assunto não precisa acabar ainda, tá? Não. Ainda mais assunto desse tipo. Exato, mas que ele continue com responsabilidade, ok? É isso. Vocês podem falar com a gente, galera, pelo @falardewebtoon em todas as redes sociais. Tem perfil das hosts no Twitter aí na descrição também, caso você queira checar. Você pode entrar na nossa comunidade do Discord. Você pode também seguir, avaliar, ativar notificações do podcast. Não esqueça que a gente botou os links aqui de algumas coisas que a gente citou no episódio na descrição, caso você queira se aprofundar um pouco mais, ver um pouquinho mais sobre o assunto, né? Ler as notas aí, ver os posts. E vai rolar uma enquete. Eu tenho medo dessa enquete, Nayana. Eu não sei o que fazer nessa enquete. Eu não acho justo ser uma enquete plágio. É plágio, não é plágio. Não acho que é uma enquete justa. Não é legal uma enquete desse tipo. Não. A gente pode fazer uma enquete sobre o All About Lust. Você já leu os dois? Vocês já leram os dois? Eu acho que talvez nem só vocês já leram os dois. Eu quero fazer uma enquete, Nayana. Se o pessoal quer que a gente faça um review de All About Lust, o que vocês acham? Sinceramente, eu acho que a gente vai fazer independente. Mas a gente vai ouvir a opinião de vocês, mas a gente vai Você vai fazendo. se interessar e vai querer ouvir o review quando a gente fizer? Né? É. Quando a gente postar o review de All About Lust, você vai ouvir? A gente quer saber isso, beleza? É isso. É isso, gente. Vamos encerrando o episódio de hoje por aqui, mas a gente se vê na semana que vem no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, bye! Bye!